Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para esse nosso próximo módulo a respeito de treinamento intervalado de alta intensidade. Esse módulo aqui está compondo o curso de treinamento cardiovascular que será lançado em breve aí para vocês, né? Então nós estamos gravando agora esse módulo para que a gente possa entender algumas coisas interessantes a respeito de treinamento intervalado, principalmente desmistificar algumas coisas positivas e negativas que têm sido pronunciado aí na literatura de forma geral e algumas interpretações um tanto quanto equivocadas de alguns treinadores, professores e etc, pesquisadores. Bom, vamos lá. Vamos começar a trabalhar um pouquinho a respeito desse assunto. Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas adaptações, respostas e adaptações gerais do treinamento cardiovascular. O treinamento intervalado, ele entra nessa categoria, treinamento cardiovascular, porque na média do trabalho ele é muito mais oxidativo do que propriamente dito exclusivamente glicolítico. Vocês vão entender isso um pouquinho mais para frente dessa aula. Então, o treinamento cardiovascular, de forma geral, ele vai melhorar do ponto de vista de circulação aquilo que nós chamamos de capilarização. A capilarização nada mais é do que a elaboração, a construção, o nascimento de novas estruturas capilares. Esses capilares são responsáveis por levar o oxigênio, levar nutrientes e também retirar metabólitos da musculatura e os tecidos de forma geral. Então o treinamento cardiovascular ele melhora de maneira significativa a capilarização dos sujeitos, dos tecidos de forma geral. Além disso, o treinamento cardiovascular ele vai melhorar significativamente a densidade mitocondrial. O que significa a densidade mitocondrial? É a quantidade, o número de mitocôndrias que nós vamos ter em uma musculatura. Independente do tipo de fibra muscular que nós vamos ter, o treinamento cardiovascular tem essa capacidade de aumentar o número de mitocôndrias. Isso nós chamamos de densidade mitocondrial. Nós também temos um aumento da atividade enzimática. Junto com esses dois anteriores que eu citei, a capilarização, a densidade mitocondrial e a atividade enzimática, nós temos um grupo de benefícios, de respostas e adaptações importantíssimas que caracterizam essa relação do treinamento cardiovascular. Além disso, o treinamento cardiovascular tem uma característica bem interessante. Ele aumenta o tamanho das fibras tipo 1. Além de aumentar, claro, o número, o tamanho das mitocôndrias. A quantidade e também a atividade de enzimas oxidativas, como a citrato sintase, como a succinato desidrogenase, que são enzimas importantes no ciclo de Krebs. A eficiência na produção de energia, ou seja, um organismo treinado do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista aeróbico, ele vai ter uma eficiência na produção de energia maior do que um sujeito sedentário. E isso vai ajudar bastante na questão da eficiência do funcionamento desse organismo de forma geral. Então, para que a gente possa ilustrar, eu trouxe algumas coisas aqui interessantes para vocês. Eu trouxe o tipo de fibra 1, aquilo que a gente tem como uma isoforma, conhecida como fibra tipo 1, que tem muitas mitocôndrias, possuem bastante vasos sanguíneos de forma geral, então nós vamos ter a caracterização dela com bastante mitocôndria. E também a sua isoforma, a tipo 2. A tipo 2 vai ter poucas mitocôndrias e um pouco menos de vasos sanguíneos quando comparadas às de tipo 1. Além disso, nós vamos ter algumas outras características. Essas duas grandes famílias, as fibras do tipo 1 e as fibras do tipo 2, elas se ramificam, principalmente em essas isoformas que eu vou explicar elas detalhadamente para vocês. Então nós vamos ter aqui, do ponto de vista de análise, a fibra tipo 1, tendo como característica anatômica um neurônio mais fino, aquele que leva o impulso nervoso da medula espinhal até a placa motora. Ele é mais fino, mais delgado. Essas fibras vão apresentar mais mitocôndrias, por consequência elas também precisam de mais capilares, porque essas mitocôndrias vão precisar de mais oxigênio, vão precisar de mais remoção de subprodutos. Geralmente, os sujeitos que têm mais fibras do tipo 1, eles são caracterizados como sujeitos resistentes. Se nós pudermos transportar isso para esporte, eles vão ter mais facilidade de realizar provas de fundo, ou seja, mais do que 5 km até 42. Claro que nós temos mais provas que vão além de 42 km, mas não são tão comuns. As ultramaratonas, que vão para 60, 70, 80 km de percurso. Mas
fique bem claro, sujeitos que têm músculos, que contenham bastante fibras tipo 1, eles vão ter neurônios mais finos, mais mitocôndrias e mais capilares. Depois nós temos as fibras tipo 2A, que é uma isoforma da tipo 2. Eles vão ter neurônios médios, mais glicogênio, menos capilares. Os sujeitos que são mais predominantemente constituídos por essas fibras tipo 2A, eles são aqueles que fazem provas de 800 a 1500, aquelas conhecidas como meio fundo. Além disso, nós vamos ter as fibras tipo 2X. Essas 2X, que não são as 2B, que só acontecem em ratos, as 2X, elas têm um neurônio mais grosso, elas vão apresentar mais glicogênio e creatina e pouca mioglobina. Mioglobina é uma proteína capaz de armazenar um pouco de oxigênio na fibra muscular. Os sujeitos que são propensos a ter mais essas fibras, eles vão fazer provas de 100 a 400 metros. Eles são conhecidos como velocistas. Bom, ao entendermos esse processo de fibras tipo 1, 2A e 2X e as suas características, tanto motoras quanto estruturais do ponto de vista de mitocôndrias, capilares, armazenagem de glicogênio, menor capilares, mais ou menos mioglobina, nós podemos classificar os sujeitos como maratonistas, como meio fundistas e como velocistas. Por que é importante nós entendermos isso? Porque em algum momento, se nós aplicarmos treinamento físico de característica a estimular fibras tipo 2X em sujeitos que são ricos em fibras tipo 1, nós não teremos um sucesso tão grande. Além disso, aplicar treinamentos de resistência de sujeitos de fibra tipo 1 de predominância em sujeitos tipo 2X vai fazer também com que nós não tenhamos grandes sucessos do ponto de vista de fisiologia, bioquímica e assim por diante. Isso nos mostra que cada sujeito apresenta uma característica, uma individualidade biológica. E essa individualidade biológica, ela tem muito a ver com a genética. Os sujeitos podem, claro, correr uma maratona, mas se eles forem compostos predominantemente por fibras de 2X, provavelmente eles não farão isso com menos de 4 a 6 horas de duração de uma prova. Um sujeito pode correr uns 100 metros, 200 metros, sem problema algum. Mas se ele não tiver fibras tipo 2X, ele for predominante de fibras tipo 1, provavelmente ele não fará esses 100 metros em menos de 14 segundos, 15 segundos. Entendam essa característica de cada uma dessas fibras. E o treinamento deve seguir exatamente essas características. Entendido isso, vamos trabalhar um pouquinho mais e entender como é feita essa valoração. Quando a gente fala de análise de tipagem de fibra, nós estamos falando de uma técnica de coloração bioquímica. Aqui eu vou mostrar para vocês a técnica que vai colorir a ATPase miosínica em diferentes tipos de pH, pH básico e pH ácido. São dois cortes iguais da mesma fibra em continuação, mas que foram tratados com técnicas diferentes. O primeiro, usando uma técnica de pH básico, 9.4. Vejam que as fibras tipo 1, elas ficam claras, esbranquiçadas. Já as fibras tipo 2, elas ficam escuras. Então, se nós usarmos a técnica de ATPase miosínica com pH básico, essa será a característica no microscópio. Se nós notarmos com o pH ácido, nós vamos ter as fibras tipo 1 mais avermelhadas e as tipo 2 mais esbranquiçadas. É daqui, dessa técnica bioquímica, que sai a ideia de que fibras tipo 1 são vermelhas e que fibras tipo 2 são brancas. Na verdade, elas são vermelhas, todas elas. Mas na técnica bioquímica de coloração, de identificação das fibras, elas podem tomar características mais esbranquiçadas ou mais avermelhadas, dependendo de que nós vamos usar para a técnica ATPase miosínica. pH mais básico, fibras tipo 1 são brancas. pH ácido, fibras tipo 1 são vermelhas.
e assim nós podemos fazer toda a classificação das fibras. Geralmente as fibras são coloridas através do pH ácido, por isso que nós chamamos fibras tipo 1 de vermelhas e fibras tipo 2 de brancas. Não é uma nomenclatura correta, não é a mais adequada da gente fazer. É mais importante que nós façamos fibras tipo 1, fibras tipo 2, fibras lentas, fibras rápidas, fibras oxidativas, fibras glicolíticas proporcionalmente. Entendido isso? Aqui eu estou mostrando uma outra técnica, a técnica que vai fazer a coloração de enzimas oxidativas, que são encontradas no sarcoplasma intermiofibrilar. Uma das técnicas mais utilizadas após a realização da biópsia muscular é a coloração da anadidiaforase, ou a nicotinamida, adenina, dinucleotídeo reduzido tetrazóleo redutase. Tá, não se espantem com esse nome, simplesmente entendam que fibras tipo 1 vão apresentar muito mais dessa enzima do que fibras tipo 2. Notem isso. Então isso permite que nós caracterizemos também as fibras através disso. Além disso, nós podemos usar a succinato desidrogenase, que é uma enzima oxidativa importante do ciclo de Krebs, e ela está presente apenas em mitocôndrias. Notem que toda vez que nós usamos essa técnica, as fibras tipo 1 aparecem vários pontinhos vermelhos. Esses pontinhos aqui que estão aparecendo para vocês são pontinhos de dentro das mitocôndrias. Então nós conseguimos ver que fibras tipo 1 apresentam muitas mitocôndrias, fibras tipo 2 têm menos mitocôndrias. Essas técnicas elas são super importantes para a gente entender melhor fisiologicamente como é que é a aplicação do treinamento, como é que é a distribuição dessas fibras, tanto em músculos do mesmo sujeito como intrasujeitos. Os gastrocnêmios, por exemplo, junto com o sólio, apresentam características muito mais de fibras tipo 1 na grande maioria das pessoas. Mas isso não significa que nós não tenhamos sujeitos com fibras tipo 2 nessa musculatura. Provavelmente sujeitos com fibras tipo 2 no tríceps ural, nos gastrocnêmios e no sólio, vão apresentar capacidades muito mais para velocistas do que para fundistas. Se eu tenho mais fibras tipo 1 nas panturrilhas, por exemplo, provavelmente eu seja mais resistente do que potente. E isso é bem legal da gente estudar e entender. Bom, do ponto de vista de respostas e adaptações, nós temos adaptações para o treinamento aeróbio, de um sujeito sedentário e de um sujeito que treina força. Um sujeito sedentário, ao passar dos anos, a tendência é que ele perca a massa muscular, ou seja, ele reduza a síntese de proteínas. Já um sujeito que faz exercício aeróbio, ele vai gastar muita energia e essa energia vai gerar uma molécula intermediária chamada de AMP, adenosina monofosfato. Essa adenosina monofosfato, ela vai ser transformada e vai ativar uma coisa chamada AMPK, adenosina monofosfato quinase. Essa proteína, essa enzima, essa AMPK, ela é fundamental porque ela estimula a transcrição de uma outra enzima chamada de PGC1-alfa. E essa PGC1-alfa, ela vai proporcionar uma coisa chamada biogênese mitocondrial. É através de gastar bastante energia, ou seja, gerar muito AMP, que nós vamos ter a biogênese mitocondrial. Por isso que o treinamento aeróbico causa essa capacidade de aumento do número e da densidade de mitocôndrias, porque através da quebra de ATP, nós ativamos a MPK, PGC1-alfa e assim proporcionamos a biogênese mitocondrial. Já sujeitos que treinam força geralmente ativam uma outra cascata enzimática, IGF-1, fator de crescimento tipo insulina 1, AP1-3K, AKT, e nós vamos ter vários processos até levar à degradação muscular. Mas claro que nisso nós vamos ter, antes desse catabolismo proteico, a ação de hormônios, ação de nutrientes que vão ajudar nesse processo. O sujeito sedentário, por exemplo, vai ser levado à inibição da mTOR. Mas se ele treina, ele faz um outro processo, um processo de síntese proteica. Quem determina essa síntese proteica vai ser a ação do treinamento da MPK e também da AKT. São todos estimuladores desse processo.
Geralmente, a MPK ela vai inibir a mTOR de forma geral, e a AKT vai estimular a mTOR de forma geral. Mas isso é de forma geral. Nós vamos entender nesse artigo publicado recentemente, em 2018, de que nós temos um efeito de maior magnitude quando nós treinamento de força na mTOR. Mas isso não exclui alguma forma de estímulo do treinamento aeróbico também nessa mTOR. Eu separei aqui a imagem do artigo que mostra exatamente isso. Notem que a atividade da mTOR é proporcional ao metabolismo glicolítico, ou seja, quanto maior for a intensidade da atividade, maior será a utilização de glicose no músculo e isso ativará mais a mTOR. Conforme nós vamos fazendo atividades de longa duração, oxidativas, e maior utilização de ácidos graxos, nós diminuímos também a atividade da mTOR. Mas nós não excluímos essa atividade. Ela existe, pequena, mas ela existe. Claro que quanto maior for o metabolismo da glicose, dos glicídios, maior será a atividade da mTOR. Esse é um artigo que mostra a ativação de células satélites no músculo esquelético. O que acontece quando nós estamos em repouso ou quando nós estamos em exercício de intensidade maior? É baseado nisso, nessa intensidade maior, que nós vamos estudar as adaptações assim por diante. As respostas agudas, geralmente no treinamento aeróbio, são aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial sistólica, a manutenção, um pequeno aumento da diastólica. Algumas recomendações dizem que se a pressão arterial diastólica sobe com o treinamento, é necessário um cuidado maior. Aumenta também o volume sistólico, o aumento do débito cardíaco, maior fluxo sanguíneo, principalmente na musculatura, uma redução desse fluxo sanguíneo na região de órgãos, como o intestino, uma manutenção da resistência vascular periférica. A ventilação aumenta, o consumo de oxigênio aumenta e a produção de CO2 muscular e sanguínea também aumenta, além como o estresse oxidativo e a demanda energética também sobem. Dentro disso, nós vamos ter as respostas subagudas, as que acontecem depois do exercício, e também as respostas de adaptação. Com o passar do tempo, a tendência é que nós tenhamos, com o treinamento aeróbio, uma redução da frequência cardíaca de repouso, uma redução da frequência, mesmo em intensidades submáximas já conhecidas, ou seja, a frequência cardíaca tende a ficar menor para uma mesma intensidade de trabalho anterior. A pressão arterial também tende a reduzir, nós aumentamos o volume sistólico, aumentamos o débito cardíaco em esforços máximos, aumentamos a perfusão sanguínea, tanto no coração como em outros tecidos, aumentamos a capacidade e a função endotelial. Essa função endotelial é muito importante, porque é ela que explica, por exemplo, as reduções de pressão arterial. Nós aumentamos a modulação autonômica, ou seja, o sistema nervoso simpático e parasimpático também ficam mais treinados com o treinamento aeróbio. Do ponto de vista de inspiração e expiração, sistema respiratório, nós temos um aumento do consumo de oxigênio, aumento do transporte e também da extração desse oxigênio, tanto em tecido pulmonar quanto em tecido muscular e outros tecidos. Nós aumentamos os limiares ventilatórios, tanto 1 quanto 2. Esse é o comportamento gráfico de um sujeito sedentário em vermelho e um sujeito treinado em azul para a frequência cardíaca em um esforço de trabalho. Notem que o sujeito sedentário em vermelho, ele precisa ativar mais a resposta cardiovascular do que o sujeito treinado. Essa diferença entre o treinado e o não treinado é que nós chamamos de adaptação positiva. Um sujeito que treina aerobicamente, ele desgasta menos o coração para fazer o mesmo trabalho físico lá. E isso é importante, porque sujeitos que consigam esforçar menos o seu organismo ao longo da vida têm uma tendência de economizar esse organismo para ter uma longevidade maior. Quanto mais treinado você for, melhor o seu organismo vai responder fisiologicamente do ponto de vista de controles e também de respostas cardiovasculares e metabólicas. As adaptações musculares, elas são
aumento da densidade capilar, ou seja, eu tenho mais irrigação nesses músculos, eu aumento o número e a densidade mitocondriais, né? Aumento o tamanho delas e também o número delas, eu aumento a atividade enzimática, como a citrato sintase, a citrato oxidase. Eu também tenho aumento do limiar de lactato, limiar ventilatório. Eu reduzo a atividade da miostatina, que é um inibidor de crescimento muscular, ou seja, com maior inibição de miostatina, maior a probabilidade de aumentos de hipertrofia. E isso acontece principalmente nas fibras tipo 1. Do ponto de vista de tecido adiposo, eu vou ter uma melhora do perfil lipídico, eu vou ter uma redução do tecido adiposo, percentual de gordura, e eu vou ter também uma redução do estresse oxidativo. Isso é muito importante para que nós tenhamos menos problemas relacionados a estresse oxidativo, radicais livres, atacando o nosso DNA e membrana de células. Lembra que a produção de radicais livres ela pode ser problemática se o nosso sistema antioxidante não estiver pronto para combatê-los. Então, o treinamento aeróbio, tanto em tecido adiposo como em outras células, melhora essa resposta ao estresse oxidativo. No tecido adiposo, se eu melhoro essa resposta do estresse oxidativo, a tendência é eu ser menos inflamado, ou seja, menos intermediários de doença metabólica eu tenho no meu organismo. Isso é bem importante, porque todos esses processos melhoram de maneira drástica a eficiência do meu metabolismo, a eficiência do meu organismo de forma geral. Pois é, chegamos então para falar sobre treinamento intervalado. Esse módulo a gente vai continuar falando em outro momento, no outro vídeo. Primeiro, você soube agora a respeito de adaptações do exercício físico cardiovascular. E agora, nesse próximo módulo, a gente vai falar sobre os efeitos do treinamento intervalado, como construir isso, como trabalhar com isso. Te vejo no próximo vídeo falando a respeito de treinamento intervalado e as suas características fisiológicas, anatômicas e a sua importância no metabolismo de forma geral. Abraço e até mais!